Esse é o Sobop Play. Aqui temos entrevistas, novidades e atualizações sobre o universo da oncologia pediátrica. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sobop, o podcast da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Eu sou Mariana Bons Michalowski, presidente da Sobop, e hoje vamos dar continuidade à série Grandes Nomes da Oncologia Pediátrica Brasileira, dedicada às pessoas que ajudaram e ajudam a construir a história da nossa especialidade. Nesse episódio, nós temos a alegria e a honra de receber uma referência da oncologia pediátrica brasileira, uma médica que participou diretamente da construção da especialidade em nosso país, uma referência internacional em retinoblastoma, professora de inúmeras gerações e um exemplo de dedicação à assistência, ao ensino, à pesquisa. Doutora Célia Beatriz Gianotti Antonelli. Ela acumula quase 5 décadas de atuação médica e mais de 40 anos dedicados ao ensino superior. É mestre, doutora pela USP, graduada também em Direito, coordenou o Grupo Cooperativo Brasileiro de Retinoblastoma da Sobop e liderou diversos serviços de referências, né, formando centenas de profissionais ao longo da carreira. Além de toda essa trajetória científica, ela é casada, mãe de 2 filhos, avó de 4 netos, fundadora da Casa Ninho, instituição que há 3 décadas acolhe crianças com câncer e suas famílias. Então, para dividir essa conversa comigo, eu também tenho o prazer de receber um colega e amigo, o Dr. Nevissolino Pereira de Carvalho, filho, que conhece muito bem e de perto a história da doutora Célia. Então, sejam muito bem-vindos, doutora Célia, Nevi. Obrigado. Obrigado, Maria. Então, vamos começar já falando, né, doutora Célia, que é uma, talvez muitas pessoas, muitos jovens recém-formados não saibam, mas há 50 anos atrás, a oncologia pediátrica ela nem existia, né, como especialidade. Como é que foi isso de fazer essa opção pela oncologia pediátrica? Como é que surgiu essa vontade, né? Como é que era ser já médica, mulher e fazer essa opção naquele momento? Pois é, eu queria ser oncologista. Quando eu fiz o concurso, eu prestei o concurso na Camargo, eu entrei pela clínica. Eu odiei a clínica, porque na pediatria tinha gente muito boa, muito bom pediatra, Sérgio Petri, Gabriel Bianchi, Maria Lídia. Eu não era pediatra. Tanto que eu comecei fazendo oncopediatria, saí depois de fazer pediatria geral. Olha que loucura. Eu nunca me imaginei oncopediatra, mas era uma medicina romântica. Você tinha garra, você tinha paixão, sabe? Você queria curar a qualquer preço. Eu me lembro que na época a gente não tinha vacina de zoster. Criança com varicela morria. A gente saía que nem louco para buscar soro de convalescente no Hospital do Servidor Estadual. Então, acho que é uma medicina romântica, sabe? Eu não vejo essa garra hoje. Eu acredito que a Célia já introduziu um pouco da pergunta que eu ia fazer, que era exatamente o momento em que ela percebeu que criança precisava ser tratada com um olhar e um cuidado diferenciado, né? Você acabou começando a tua formação na Camargo, nesse modelo híbrido, onde o oncologista atendia adulto e crianças. Mas eu acredito que você já deu uma resposta, não sei se você quer complementar alguma coisa a mais, mas acho que desde quando você entrou lá, você já percebeu que o universo infantil era diferente. E então, talvez eu estenda um pouco essa pergunta e te pergunto o quanto você realmente percebeu que esse cuidado precisava ser especializado para criança. Eu sempre digo, né, que tem uma frase chamada ser humano. Ser é um verbo, humano adjetivo, ser humano substantivo composto. Seja humano com o ser humano. Sabe? Para mim é meu lema de vida. E quando eu entrei no AC Camargo, vendo assim um Aloys, um Sérgio, uma Maria Lídia, o carinho que eles tinham com as crianças, embora a gente perdesse muita criança com câncer, era algo diferente. A gente brigava para dar melhor condição, ia buscar antibiótico, sei lá, fazia assim uma loucura, mas a gente ia à luta, sabe? Então, isso é motivador. Hoje, eu vejo a medicina como um commodity, infelizmente. Eu não vejo isso nos meus alunos, e eu fico triste com isso.
Sem dúvida, Célia, eu acho que quando você fala que era esse romantismo, e também acho que você traz muito na tua fala, a questão também de identificar pessoas mais experientes que mostravam o quanto de fato, a gente ter um foco no paciente, no ser médico, olhando para o paciente independente de qualquer outra coisa, né. Então, e sem dúvida nenhuma isso é uma das coisas que te diferencia muito, e eu posso falar isso pessoalmente porque eu convivi muito perto contigo. Isso realmente é uma coisa que é o fator talvez, mais importante, né, é o vocacional, é o quanto você está dedicado a realmente querer fazer isso. Obrigado pela resposta, acho que a Mariana segue com uma outra que Não, e eu acho que essa garra de desbravar novos territórios, né? De ser aquelas pessoas que são pioneiras e que essa garra ela era, assim, essencial para que aquilo se construísse, né. Então, era assim, intrínseco de ao fazer isso ter que ser uma pessoa que batalha e que não cede ao primeiro obstáculo. Então foi uma geração, essencial na construção, nesse pioneirismo e esse perfil de luta, ele é essencial, né, e nós temos que entender e ver com orgulho, né, essa construção feita por tantas pessoas nesse momento que era muito mais difícil de se fazer oncologia pediátrica. E dentro disso, né, doutora Célia, quando a senhora lembra, assim, desses obstáculos que existiam assistenciais, como, a gente sabe, né, as crianças morriam de varicela, não existia a ciclovir, né. Hoje a gente falar isso, as pessoas nem acreditam, mas o a simples introdução da ciclovir melhorou a sobrevida das crianças com leucemia, né. Então, quais a senhora lembra, assim, como os principais obstáculos que a senhora vivenciou, né, e a senhora já trouxe um pouquinho disso, assim, de como a senhora aprendeu esse perfil de superação, né, mas o que mais a senhora traz, assim, em termos de aprendizado que a senhora gostaria de compartilhar das coisas que são importantes para a gente assim, revolucionar ou mudar a realidade, né? Eu acho que a gente não tinha porta-cate, tá? Essas crianças tomavam mais ou menos trocentas picadas na veia, infectavam. A gente não sabia quando você tinha um linfoma ou uma leucemia, um número alto de blasto, que você tinha que proteger o rim. Quantas crianças morreram porque esse rim não foi protegido? Na Camargo, a gente tinha 600 novos casos por ano. Quem tinha de formado, além do Alceu Camargo, que era Aloy Sérgio e eu, tinha o Eduardo Nascimento em Fortaleza, em Minas, a Verinha Moraes em Recife, Núbia Mendonça começando, e não tinha quase ninguém fazendo oncologia. E mesmo assim eles mandavam para a gente, mas a gente brigava, ia estudar. E a gente teve muito apoio de médico estrangeiro, muito. Muitos vieram do próprio bolso, sabe? Vem e ensinava a gente do próprio bolso, isso é muito bom. Bem, vou prosseguir então, Célia, e dentro dessa perspectiva, já comentamos um pouco também nas primeiras perguntas, mas acho que fica claro muito essa tua sensibilidade em querer tratar a criança como criança, né, e você já introduziu que você queria fazer oncologia, a Ariana também deixou claro que naquela época os programas eram voltados para oncologia adulto, e vocês acabavam tendo esse contato ali dentro da formação na Camargo com os pediatras, e foi tanto esse contato que você me deixa claro que foi, a sensibilidade que esses médicos que foram os teus formadores também conseguiram, deixar isso registrado no teu DNA, mas eu acho muito louvável, e você também já respondeu em parte minha pergunta, você decidiu, até porque criança tem que ser tratada como criança e você não era pediatra, eu acho que foi uma decisão que naquele momento você estava dentro do maior serviço de oncologia desse país, que estava aprendendo e estava motivado a fazer isso, mas você resolveu dar um break para fazer realmente pediatria, né. Então, conta um pouquinho desse período que você, eh, teve que voltar a fazer uma nova residência
E eu acho que com um intuito e um mérito louvável, que era entender de fato pediatria para depois voltar ainda mais forte para continuar no legado, porque eu acho que adulto trata criança, eu acho que isso é uma das coisas que esse é um grande exemplo de você, especialmente dentro da formação na Secamar, onde começa esse movimento e dizer: "Olha, criança tem que ser tratada por pediatra". E hoje em dia a gente vive um dilema, inclusive na questão de especialização em oncologia pediátrica, quando a gente volta a ver a possibilidade de, colegas que têm todo o mérito da sua formação clínica também poderem prestar uma prova ou uma residência sem ter feito pediatria. Então acho que isso é um ponto que é importante você falar aqui pra gente. Eu precisava saber pediatria, gente, que é isso, ia matar criança. Aí eu voltei a fazer pediatria. Fui aprender comidinha, cocôzinho, leite, vacina. Não foi fácil. Quando eu estava acabando a residência de pediatria, me ligaram da Camargo para eu voltar como contratado. Assim, finzinho da residência. E para mim isso foi agora. Foi assim, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. O AC Camargo foi uma escola. Tudo que eu sei, eu agradeço aquele hospital. Ele é massificante. Você larga a família, larga filho, vai viajar, porque você precisa estar a par dos últimos acontecimentos, você vai onde, mas eu me orgulho de ser filha da Secamar. Mas definitivamente, Célia, você acredita que esse momento de pausa para poder fazer pediatria teve uma repercussão positiva e necessária para você continuar tratando crianças com câncer? Com certeza, com certeza. Você não pode não saber pediatria e tratar criança, não saber dose, que isso, né? Tem o menor cabimento. E na verdade é uma decisão, que nem todo mundo tem coragem de tomar, né, doutora Célia? Porque, não é fácil a gente já ser um especialista e voltar para uma generali a fazer uma residência generalista, né, então estava olhando a rebimboca da parafuseta e de repente tem que voltar a falar do leite materno. Então, não é uma decisão fácil, assim, eu entendo como completamente louvável e não digo isso menosprezando a formação do pediatra geral, não é isso. Mas a gente é difícil voltar para uma formação generalista depois de estar fazendo coisas de especialista, né, e é uma decisão sábia e acho que de fato que qualifica muito o cuidado do paciente, né, a gente entender que uma criança precisa de um olhar específico, então acho uma decisão muito sábia e muito corajosa também, né. E a senhora aí acha que essa opção de ter feito a pediatria depois e ter passado por essa vivência, assim, influenciou a sua forma também de formar os residentes? Com certeza, eu acho que isso é um pouco de garra também. E eu, quando em 78, 79, eu já tinha filho, eu precisava ganhar dinheiro. Então, a loucura de fazer pediatria, né? Aí teve uma turma da Secamar que foi fazer concurso com o Instituto Médico Legal. Vamos, vamos. Passamos no concurso, a residência pagava R$ 1.400 e o IML pagava 5.000. A senhora foi médica do IML, doutora Célia? Fui. Gente, eu não sabia. É, eu precisava ganhar dinheiro, Mariana. Tá? Eu tinha Claro, filho. claro, claro, claro. Esse foi um detalhe que eu esqueci de reforçar realmente. E a Célia foi médica do Instituto Médico Legal aqui em São Paulo por 30 anos. Ela é aposentada, inclusive, também como médica. Acho que o que também motivou ela a fazer direito durante. É, provavelmente. Não sei, a gente está aqui inferindo sobre a sua vida, doutora Célia. A Ah, senhora que nos diz. Você sabe que eu brinco, eu falo que minha cabeça deve ser muito boa, né? Porque fazer uma pediatria aí. Com certeza, com certeza. Dá uma perspectiva interessante sobre o viver, né?
muito. Mas a gente perguntou sobre, a senhora estava falando disso, sobre a questão da formação dos pediatras, dos residentes que passavam pela senhora. Se o fato, assim, de ter feito pediatria depois, essa vivência, inclusive do IML, como isso influenciou na sua postura como formadora de pessoas, né? Olha, você Camargo tinha residentes excelentes e tinha outros que não eram excelentes. Isso é da variabilidade humana, né, doutor? Então, eu acho que, assim, quem é médico legista, para quem não sabe, é policial civil. Então, eu sou policial civil. Eu não sabia. É. Então, você consegue discernir algumas coisas depois de anos de médico, pô, esse cara não vai ser nada, ele não pode continuar a residência de oncopediatria, sabe? Mas eu acho que a gente teve excelentes residentes e que continuam aí dando um baile, né, no bom sentido, e fazendo com que a cura dessas crianças se mantenha extremamente alta. E os ruins caíram fora. Você viveu praticamente a evolução da transformação da oncologia pediátrica, não só no Brasil como no mundo, né? E vocês tiveram contato com muitos especialistas, que, como você mesmo falou, apoiaram esse processo de desenvolvimento também da oncologia pediátrica aqui no país. E vocês viveram, na realidade, uma transformação no aspecto, enfim, em todos os aspectos da oncologia, desde diagnóstico, estadiamento, tratamento. Vocês viram doenças que eram incuráveis se tornar curáveis. Vocês viram várias vários momentos, vamos dizer, icônicos da transformação de chance de cura dessas crianças. Fala um pouquinho disso. Quais foram, assim, dados desse processo de transformação que você considera como, assim, muito marcante na tua visão? Foi uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Eu gosto muito de retinoblastoma, todo mundo sabe disso. Uma coisa que me angustiava muito é por que uma criança que tinha um tumor germinal desenvolvia segundo câncer e outra que também tinha um tumor germinal não desenvolvia. Hoje, eu sei que você tem assim, a genética, mas eu não tinha isso. E uma coisa que eu acho que evoluiu para melhor, e eu acompanhei com muito carinho, no meu tempo, tinha banho hormonal, você criava monstro, tá? Você pedia tomografia cada 2 meses para acompanhar o câncer. Então, essa criança se curava do câncer e morria do segundo câncer. Então, essa evolução eu acho fantástica, sabe? A gente ter a genética. Para mim, a hora que eu descobri todos os genes, acabaram os cânceres pediátricos. E esse é um aspecto bem interessante, né, doutora Célia, como mudaram os efeitos tardios, né? O meu chefe sempre dizia que ele já estava no segundo paciente transplantado de coração por uso de antracíclicos e tal. Eu já até agora não tive nenhum paciente que precisou ir a transplante de coração, mas a senhora viu essa mudança, né, dos protocolos de tratamento e desse perfil de toxicidade, né? A senhora vê isso, né? Com certeza. Se fizer uma doxo acima de 350, você matar todo mundo. 350 por metro quadrado, você mata todo mundo. Eu me lembro, uma coisa louca, a gente usava muito Metrexate. E tem um caso descrito que é a síndrome da lagosta. Eu acho que vocês nunca viram isso na vida de vocês, que a criança vira uma lagosta, né? Então, por isso que eu te falo, eu acho que o Hospital do Câncer me deu assim uma visão de oncologia pediátrica que eu não teria em nenhum outro lugar do mundo, de verdade, do mundo. Eu ainda tive a oportunidade, Célia, no meu R1 lá no AC Camargo, de ver uma síndrome da lagosta, mas de um paciente que intoxicou em outro estado e acabou indo para AC Camargo até pela essa expertise de vocês já terem visto outros casos, a colega entrou em contato e vocês prontamente aceitaram esse caso, né? Isso também mostra uma realidade que, às vezes, as pessoas acabam não querendo aceitar casos complexos, mas como vocês tinham tanta expertise,
o quanto vocês tinham e olhavam pela criança e: "Não, vamos tentar fazer alguma coisa", e esse paciente saiu desse quadro e ficou super bem. Paciente que era de Alagoas, inclusive. Queria só voltar um pouquinho, a senhora falou do seu interesse por retinoblastoma, né. Como é que isso começou, doutora Célia? Quando é que a senhora disse: "Olha, eu gosto de estudar retino"? Como é que isso surgiu, assim? Como é que começou a sua trajetória com essa doença? Eu acho que ninguém gostava. Verdade. Daí caiu no seu colo, assim. Não, aí o Sérgio foi para os Estados Unidos e trouxe um protocolo de retina, que eles estavam começando a fazer quimioterapia. Para mim, me incomodava muito fazer nucleação. Todas as crianças eram nucleadas. Falei, meu Deus, a gente não é possível preservar a visão. Mas eu não queria fazer a radioterapia, porque no germinal se dá um segundo câncer. Aí eu comecei a estudar. Fui para fora, aprendi, e hoje você vê que é maravilhoso, né? No passado é nucleação, hoje se cateteriza a artéria oftálmica. É isso, né? Foi uma A gente vem avançando, né, hoje a enucleação é uma situação muito específica, né, não é mais um procedimento necessariamente isso, foi uma evolução mesmo. Eu acho que esse podcast é super importante para essa história, porque a gente tem muita gente jovem escutando esse podcast, e às vezes a pessoa chega na página do livro 300, mas é muito importante que eles leiam o que tem para trás, porque a realidade do passado ajuda a compreender muito o que a gente está fazendo hoje, né? E o quanto a gente aprendeu ao longo, e nada melhor do que esses, não acredito que a gente pode chamar dos baluartes da oncologia pediátrica no Brasil, e que tiveram na gênese da formação da SOBOP poderem estar compartilhando essas histórias com a gente e com os mais jovens, porque eu particularmente acho que a gente aprende muito com o passado. Não, e fora isso, né, saber que se hoje a gente tem dificuldades, tem barreiras para enfrentar, outros também tiveram e superaram, né. E a gente tem que se inspirar nessas pessoas que construíram, de que a gente também pode construir realidades diferentes, seguir, né, construindo. Acho que essa frase da Célia do começo, para mim, acho que vai ficar muito emblemática para mim depois desse podcast, quando ela fala do romantismo, né, que a medicina perdeu, talvez tenha perdido isso, e eu acho que é uma função a gente tentar resgatar isso, é porque esse romantismo é que é o fator motivador. E eu escuto sempre dos baluartes isso, as dificuldades elas sempre existiram, elas só são diferentes. Nesse momento em quando a gente está pensando, a Célia falou: "Olha, quando a gente descobrir tudo sobre a genética do câncer, a gente vai avançar muito". E isso é uma coisa que a gente já está vivenciando hoje, mas as barreiras de hoje, os obstáculos de hoje, que daqui a 40 anos, quem sabe, né, Mariana, a gente pode também estar participando de uma sessão como essa e estar no lugar da Célia, e vai dizer: "Olha, o obstáculo hoje é acesso", né. Como que a gente consegue acesso a toda essa evolução? Porque a gente sabe que isso tem um custo também, então. Não, os problemas vão ser outros que a gente nem imagina, né. Porque a realidade tem essa característica de estar sempre mudando os desafios, né. Então, olha, e se um dia eu estiver num podcast desse no lugar da doutora Célia, eu vou ficar muito orgulhosa, porque, puxa vida, vai ser ama Mas eu vou te contar uma coisa. Eu acho que, por exemplo, medidas simples, por exemplo, sulfametoxazol, trimetrothalossemia, verdade, né. Verdade, doutora Célia. né? Anticoncepcional para menstruar, sabe? Exatamente, exatamente, né, o próprio aciclovir que a gente falou antes, coisas assim. Uhum. Tem um monte de medida simples que você salva um montão de criança. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que alguns lugares do Brasil ainda não têm condições de tratar criança, de verdade. Isso me deixa triste. Quem sou eu, né? Mas isso me deixa muito triste, muito triste. Você entra nas reuniões, você entra nas reuniões, Mariana, reunião de, sei lá eu, de IUND, reunião de não sei o quê. Eu fico tão triste que eu saio da reunião antes de acabar. Mas não é possível, sabe? Com tudo que tem hoje, vai estudar, gente.
vai estudar, não adianta, tem que abrir livro, abrir livro. Então isso eu ainda acho que vocês podem mudar. Com os desafios, né, que a gente tem de dar acesso ao conhecimento a todos na verdade, instruir essa questão da autonomia da busca da informação, né, são os nossos desafios. E eu queria acho que a gente está tendo uma conversa até bem modesta, sabe, doutora Célia, em relação a tudo que a senhora, assim, representa e tudo que a senhora já fez e segue fazendo, né, principalmente eu sei que a senhora chegou representou o Brasil em fóruns globais, assim, sobre o retino, em outras situações. Como é que foi para como é que a senhora vivenciou essa experiência, assim, como é que foi isso? Um medo danado. Acredita, no meu tempo tinha projetor de slide, sabe aquele carrossel de slide? Ah, eu os conheço e usei inclusive, quero dizer. Muito bem, estou eu no Fórum Global, cai o projetor com todos os slides. Plenária pensou, te juro por Deus. Mas daí, sei lá eu como saiu, é que a gente sabe o assunto, eu já tinha lido 1 milhão de vezes. Eu acho que a gente fez muito no Brasil, não só no equino, sabe? Você pega um Sérgio Petrilli em osteosarcoma, uma Beatriz de Camargo em Vilmes, sabe? Eu acho que cada um de nós, dessa geração mais velha, e se eu esqueci alguém, ninguém me lembra, sabe? Trabalhou duro, muito duro, para criar protocolos. Quanto Nevi se dedicou na SOBOP a fazer os protocolos dos grupos cooperativos. Então, eu acho que a gente evoluiu muito, muito. Até falando sobre isso, Célia, você coordenou, né, o Grupo Cooperativo Brasileiro de Retinoblasoma da SOBOP aí por quase 35 anos, porque você foi, na realidade, fundadora da SOBOP, né? E o que você traz? E você tocou agora na questão de protocolos. Qual foi a importância desse grupo, especificamente falando do grupo de retino, essa tua vivência de liderança durante mais de 3 décadas? Para oncologia pediátrica no país? Olha, eu acho que primeiro, diagnóstico mais precoce. Segundo, evitar a tomografia, evitar a tomo computadorizada. Para mim foi um grande avanço, né? Não fazer tomo, fazer ressonância quando necessário. E o tratamento, né? Tem que tratar, tem que ter um oftalmologista do lado, não adianta você fazer só químio, tem que ter químio e tratamento oftalmológico. Então, eu acho que isso foi sempre colocado, sempre. Esse talvez seja, Célia, um dos principais papéis dos grupos cooperativos, né, na ideia de, antes de tentar fazer um protocolo que todo o país aceite, mas dar essas informações gerais são muito importantes, né, independente do protocolo que se esteja seguindo, ser um disseminador mesmo de informações atualizadas em relação a como que a gente deve conduzir esse tratamento desses pacientes. E a gente sabe que, de qualquer forma, esse foi um grande legado da oncologia pediátrica, né? Conseguiu a melhor taxa de sucesso na medicina, isso é sempre muito descrito nos livros de oncologia pediátrica, o quanto a oncologia pediátrica transformou a realidade de cura de pacientes com câncer em tão pouco tempo. E eu acho que o papel dos protocolos tem documentado, cientificamente isso é documentado, o quanto tratar pacientes dentro de protocolo, isso melhora a sobrevida dos pacientes. Eu acho que não é em si pelo protocolo em questão de drogas, mas por toda a vigilância e educação que a gente pode proporcionar aos pacientes através de diretrizes que estão dentro desses protocolos, guidelines, enfim. E eu acho que o teu papel dentro do Grupo Cooperativo Brasileiro de Retinoblastoma sustentou todos esses pilares que era o que estava fazendo essa transformação na oncologia. E doutora Célia, a senhora fundou a Casa Ninho, né? Que também agora eu acho que completa, entrou em 3 décadas também, né, de atuação. Eu queria que a senhora me explicasse o que que é a Casa Ninho, como é que nasceu esse projeto e o que esse projeto representa, assim, para a senhora. Essa menina dos olhos tem 33 anos a nossa casa. Eu acho o seguinte, no passado, as crianças chegavam no Hospital do Câncer e ficavam 1 ano internadas, e não tinham para onde ir, tá?
Aí eu fui fazer um estágio no Hospital St. Jude, e lá eles têm as McDonald's House. Só que as McDonald's House pagam. Falei, imagina, meus pacientes não vão ter um dinheiro para pagar. Aí eu cheguei no hospital, eu falei com uma pessoa chamada Ricardo Renzo Brentani. Doutor Brentani era assim, difícil, mas daí você queria convencer qualquer coisa, já vamos lá comigo na pediatria, porque tinha um coração mole, fazia tudo. Aí eu falei, doutor Brentani, ó, tem que dar uma casa, incomodato, Só isso. por causa do câncer, muita casa, né? Doada. Eu falei, meus bens e valores entram. Se a gente falir, você pode usar meus bens e valores diante. Temos um contrato. Mariana, não faltou um tostão. É uma casa abençoada. Já acolhe criança de todo o país. Toda criança que faz tratamento, que faz transplante de rim. Eu tenho professora primária, nenhuma criança minha pede aula, enquanto internada, e são duas casas. O Neville me ajudou muito nisso. A gente tem até um manualzinho. Uma que é de criança até 14 anos e outra de adolescente até 18. Então são duas casas, um trabalho para caramba, tá? Bazar, bingo, festa junina. Não tem ajuda, não tem ajuda governamental, porque é roupa assim, um pouquinho mais velha, a gente faz bazar, mas é uma casa abençoada. Que lindo. E, na verdade, a senhora, olhando assim globalmente, né, a senhora juntou, conciliou várias coisas, né? O cuidado aos pacientes, a assistência, a parte de pesquisa, o ensino, a criação de uma casa, a gestão dessa casa, né? Além de, como a senhora mesmo falou, de filho, família, né? E como é equilibrar como todas essas responsabilidades, né? Como porque é desafiador, a gente vive um pouco isso, né? Como é que a senhora tem uma fórmula assim pra gente? Como é que faz para equilibrar todos os pratos? Tenho amigos, eu tenho Ai, amigos, você que não faz bonito. nada sozinho, eu tenho amigos. Então, toda vez que eu preciso, nenhum deles me abandonou. Por isso que eu te falo que o Levi é como um filho. Tem uma que está em Lyon, que é a Karina, que me ajudou muito, sabe, a publicar cientificamente. Então, eu acho que você tem amigos, você tem sua família, você tem amigos. Você não é uma ilha. Lindo isso, doutora Célia, porque eu acho muito isso, a rede, né? Uma compreensão de se é uma comunidade, né? Muito bonito, assim. Eu acho que é sempre bom, esses convites presenciais, Mari. Quando você vier a São Paulo, às vezes é corrido, mas de repente conhecer esses projetos muda muito, né. Durante o período que eu também tive presidente, eu recebi um convite para visitar uma casa de apoio em Recife, que é a casa do Nucleonax, se não me falha a memória. Realmente é muito motivador, né, o quanto a gente vê pessoas que estão envolvidas, vamos dizer, tecnicamente no projeto, né, na questão médica, ou multidisciplinar de estar tratando câncer, doaram um pouco, porque isso realmente é uma doação muito verdadeira, isso ocupa um tempo a mais da tua vida, que você não vai estar ganhando, né, dinheiro para fazer isso, mas o ganho, como pessoa, eu acho que é imensurável. E eu conheci a Célia em 2001, quando eu entrei como residente na Camargo, e vi aí como ela realmente era inspiradora, não, e a Célia sabe disso, não só ela, mas como toda a equipe médica do Camargo, e o quanto isso é um imprint, esse DNA que ela teve imprintado nela por Aloy, Sérgio, como ela comentou, Maria Lídia, eu também tive essa grata sorte de poder também estar envolvido na minha formação como oncologista com pessoas que fizeram eu absorver um pouco também, desse DNA. Confesso que realmente para ser levar, além do técnico, olha, realmente é de tirar o chapéu para quem consegue, além de estar ali dentro, que a gente sabe o quanto é difícil a gente lidar já com todas as situações, vamos dizer, técnicas do tratamento,
e ainda doar o tempo da gente para outras ações, mas eu tive a possibilidade de estar com a Célia e no que ela precisou também de mim, dentro desse processo do que eu podia ajudar além ali das 4 linhas do hospital, e ser um parceiro dela enquanto a gente pôde trabalhar junto lá na Casaninha, ela sabe que eu estou sempre à disposição, mas isso é muito louvável e isso é o que fica, né, o quanto a gente pode absorver dessas pessoas que são, assim, pra gente são verdadeiro ídolos, né, e a Célia sabe disso, ela foi minha orientadora também de mestrado, foi uma pessoa que também deixou registrado no meu DNA, a paixão também pelo retinoblastoma, eu aprendi tudo de retina com a Célia, sempre, a gente conversa sobre isso, que o quanto a gente aprendeu com esses anos todos de experiência e essa posição humana, muito mais do que médica, influencia muita gente nessas nossas decisões. Eu acho que, assim, foi uma enorme alegria revisitar essa trajetória contigo, Célia, e é difícil, eu sempre tenho uma questão de dizer muito respeito, sabe, Mariana? Eu sempre falo com qualquer médico mais velho, eu sempre chamo de doutor, mas a Célia, num bom sentido, ela é a minha segunda mãe. A Célia, eu não sou de São Paulo, ela me acolheu aqui em São Paulo Não foi na ela que te fez comprar teu apartamento ou teu é, carro? se às vezes for levar essas histórias, a gente passa mais Puxou uma pela hora orelha e disse: "Vai aqui. comprar teu carro, guri". Hã? Sim, ela foi uma mãe muito em todos os aspectos que uma mãe pode ser para mim, então é fácil ao mesmo tempo falar sobre a Célia e, assim, eu jamais chamaria minha mãe pelo nome, sabe, Socorro, imagina, estaria chamando de mamãe, mas, cara, é muito estranho aqui, mas falar Célia pra mim, se ainda mais que eu não tô chamando doutora Célia, isso só revela uma coisa que ela também deixou claro, é que além de qualquer hierarquia entre mãe, professora, tudo que ela foi para mim, acho que acima de tudo nós conseguimos construir uma bela amizade, e a gente sabe que a gente pode contar muito um com o outro. Então, acho que esse ponto, né, da amizade, isso é muito importante. Então é uma história que se confunde com a própria história da oncologia pediátrica no Brasil, eu poderia dizer que até no mundo também, por um legado inestimável. A Célia sabe de tudo isso, o quanto ela contribuiu, o quanto ela soube o momento que ela deveria agora ser só professora universitária, e que legal ela está conseguindo ter contato com Só outros. não, né. Não, acho que é um fato, acho que depois de você adquirir tanto conhecimento, tem uma hora também que nosso ciclo assistencial ele pesa, né, Mariana. Então eu acho que é uma evolução natural da nossa vida e, por que não, depois de adquirir tanto conhecimento, poderia chegar a dizer: "Não vou querer fazer mais nada", mas olha, é outra coisa que eu tiro o chapéu para ela. Depois de tudo isso, ter conseguido construir uma família linda, ter um núcleo familiar maravilhoso, e ela chega: "Ah, não, mas", ela me fala sempre: "Neves", ela me trata como Neves, e ela fala: "Neves, eu não vou ficar parado, o que que eu vou ficar fazendo dentro de casa?". E ela ter essa disposição, né, depois de tanto tempo, de ainda ter essa motivação, esse amor pela medicina, isso é absolutamente inspirador. Então, acho que foi, sim, fantástico a gente poder compartilhar esses minutos com a Célia, e ela trazer um pouco disso, que eu acho que as mensagens principais que ficam se resume a isso, é entender o quanto a Célia foi vocacionada pela medicina e, apesar disso, ter conseguido conciliar, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de poder ajudar outras pessoas também com a Casa Ninho, é muito louvável. Assim, estou realmente muito grato. A gente está se encaminhando então para o fim. Eu não sei se a senhora queria alguma coisa que a gente não perguntou, que a gente não conversou, que a senhora acha que era importante deixar aí como mensagem para quem está nos escutando. Tinham pedido até uma dica de livro, mas a senhora não precisa deixar uma dica de livro. Mariana, sabe o que a gente fazia? A gente achava que a professora era que tinha mais contato com o aluno. Então a gente conseguiu da prefeitura uma Kombi, levava um lençol, um carrossel de slide, falava diagnóstico precoce. E a gente foi para o trabalho.
tá? Toda escola municipal. O nível de diagnóstico precoce aumentou assim barbaramente. Isso é uma loucura, né? Hoje eu não faria isso, embargo da periferia, mas é um negócio assim fantástico. A gente era apaixonado. Desbravadores, assim, né? Uhum, lindo isso. Queriam mudar uma realidade que naquele momento o que é possível ser feito, né, Célia? Tipo, não era um obstáculo, mas foram lá e fizeram. Acho que a mensagem no fundo é: se você quer fazer alguma coisa, o mais importante é isso, é o que você quer fazer. E isso pode abrir umas 3 montanhas na tua frente, mas você ultrapassa essas 3 montanhas e faz. Então, o mais importante é querer e fazer. Bom, muito obrigada. Em nome da Sobop, eu quero agradecer, assim, profundamente, doutora Célia, toda a sua dedicação aos pacientes, às famílias, à pesquisa, ao ensino e à construção da nossa especialidade, né. Eu quero agradecer também o Nevi Solino aqui por conduzir comigo essa conversa que foi muito inspiradora, acho que todos que estão tendo a oportunidade de escutar concordam comigo. E obrigado então a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast da Sobop. Compartilhe esse episódio e ajude a preservar a memória da oncologia pediátrica brasileira. Até o próximo episódio. Um abraço. Eu que agradeço, Mariana, e te convido para o cafezinho na Casa Ninho com bolo e brigadeiro, tá? Tá marcado.